Fala pessoal, beleza? Pistola na área, mais um vídeo do canal. Quero falar agora um pouquinho com vocês do Super Bowl 56. Ah, mas você vai falar do Super Bowl? Pra quê? Foda-se, o Packers não tá lá mesmo, né? Pois é. Mas eu queria comentar rapidamente, né, o porquê o Packers não estava lá, né? E de que forma o Packers poderia, né, vencer esse Super Bowl se as coisas tivessem dado certo, né? É impossível a gente não ter assistido o Super Bowl no domingo, né, um jogaço daquele como foi, e não imaginar o Packers ali, né, considerando a campanha que a equipe fez na temporada regular, vencendo inclusive, né, os dois participantes do Super Bowl. Nós vencemos o Cincinnati Bengals lá em Cincinnati num jogo extremamente maluco, né, onde empatamos, né, no tempo normal, fomos para o overtime, e lá foi um verdadeiro show de field goals errados, né? E ninguém queria ganhar, parecia. Parecia que aquele jogo ia terminar empatado. E nós vencemos ali por 25-22 com o field goal do Mason Crosby, depois do Crosby já ter errado 3, e do kicker também do Cincinnati ter errado, né, 2 ou 3 field goals, se não me engano. Então um jogo dificílimo, naquela semana 5. Cincinnati ali já dava amostras de que seria um time que iria incomodar muito na temporada, e foi crescendo muito ao longo da temporada. Tanto que chegou a pós-temporada e muita gente já colocava fé e colocou fé corretamente, porque a equipe venceu seus jogos com merecimento, com superioridade. Foi assim, né, jogando contra o Las Vegas Raiders, depois batendo no Tennessee Titans, que também estava esperando, né, quem ia sair do wild card, foi o Seed 1 lá na AFC, né? Então, assim como os Packers do Tennessee Titans também não se valeu da vantagem de ser Seed 1, perdeu para o Cincinnati Bengals jogando em Nashville e depois Cincinnati se impôs jogando contra Kansas City no Arrowhead Stadium, um dos estádios mais, né, difíceis de se jogar, né, pelo barulho da torcida, e bateu pela segunda vez na temporada, né, no Kansas City Chiefs. Né? Havia batido na temporada regular, num outro jogaço, e venceu novamente com méritos, com superioridade. Tudo isso com um quarterback jovem, um quarterback com muito potencial, com muita qualidade, com um treinador também jovem e com muita qualidade, que poderia muito bem ter sido eleito Coach of the Year, apesar de eu ter defendido a vitória do Matt LaFleur, pelo que fez a temporada regular, né? E me surpreendeu demais a escolha do Mike Vrabel como treinador do ano, porque Tennessee não considero que tenha feito uma campanha excelente. Claro, foi seed 1 da AFC, ok, mas também nós somos seed 1 da NFC e não adiantou de nada. Chegou na hora H, no primeiro jogo dos playoffs, já foi eliminado pelos Bengals, né? Um time que produziu muito pouco, menos do que se esperava. Ah, vocês podem falar então, mas, né, o time girava em torno do Derrick Henry, que ficou praticamente mais da metade da temporada sem jogar, quando voltou não estava no ritmo, enfim. Né? E tem um quarterback também como o Ryan Tannehill, que dispensa comentários. Entre os quarterbacks que disputavam ali os playoffs, era o menos badalado, né, e o menos talentoso, né? Então, a única coisa que talvez explique essa conquista do Mike Vrabel seria ter levado um time à conquista, né, da Seed 1 da AFC com um quarterback como o Ryan Tannehill. Só isso que explicaria, porque senão, para mim, não faz o menor sentido, né, ele ter vencido. Para mim, estava a disputa entre o Matt LaFleur e entre o Zach Taylor, né, que foi um técnico jovem também, sua segunda temporada, assim como o Joe Burrow, e já foi capaz de levar o time ao Super Bowl. Né? Mas voltando. Então, Cincinnati, né? O Packers venceu esse jogo na semana 5. O Packers venceu o Los Angeles Rams, né? Também num outro grande jogo. Era um jogo até que muitos diziam que poderia ser até uma final de conferência antecipada. Né? Vencemos com domínio, com superioridade, não permitindo, né, as grandes pressões do Aaron Donald e companhia. E então a gente pensava, poxa, o Packers venceu essas duas equipes, cara. Podíamos muito bem estar jogando esse Super Bowl. Então, quando a gente vê o Super Bowl, né, não tem como não pensar, né, que o Packers poderia
estar ali, né, não fosse uma sequência de erros que surgiram, né, que foram explicitados, né, naquele jogo de divisional, né. Mas é chover no molhado os problemas que o Packers teve, vocês já estão cansados de saber, eu não vou repetir, tá? Mas fica, né, aquele gosto amargo, né, de pensar que a gente poderia estar lá. Tivesse feito um jogo um pouquinho melhor contra o São Francisco, poderíamos ter feito até um jogo ruim, tá? Mas se tivéssemos feito o mínimo ofensivamente, né, e errado também o mínimo, a gente teria vencido o São Francisco com relativa tranquilidade, mas não foi o que aconteceu. E quanto ao Los Angeles Rams, né, vencedor do Super Bowl, né, só temos realmente a parabenizar, né, pela brilhante campanha. O Sean McVay já tinha batido na trave naquele Super Bowl contra os Patriots, né, que aliás foi um dos piores Super Bowls, né, que a gente viu nos últimos anos, né, um placar muito baixo. Os Rams apenas anotaram um field goal no jogo. Então, desde aquela época, o Rams já estava se preparando, já estava se estruturando para voltar em breve ao Super Bowl. Então, não dá para dizer que o Rams também não deu um all-in, assim como o Packers supostamente deu e vai dar novamente, né, para conquistar o Super Bowl. Trouxe o Odell Beckham Jr., né, para reforçar a equipe, já que tinha perdido o Robert Woods por lesão, né. Fortaleceu ainda mais o seu pass rush com a vinda do Von Miller, vindo lá do Denver Broncos, para auxiliar o Aaron Donald, que é um animal, é um jogador fora de série, poderia muito bem ter vencido também o MVP da partida, mas logicamente o Cooper Kupp teve números exorbitantes, extraordinários essa temporada, foi indiscutivelmente o melhor wide receiver dessa temporada, então também nada mais justo dele ter ganho esse prêmio, fez uma partida brilhante, né? Não só domingo, mas toda a temporada foi o grande alvo do Matthew Stafford. Matthew Stafford que, aliás, né, precisou sair de Detroit, né, depois de 12 anos de Detroit, levando bucha de todo mundo lá na divisão, para ter, né, a chance de vencer um Super Bowl, para ter a chance de ter um time competitivo ao seu redor que pudesse lhe dar um anel. Então, Matthew Stafford, um grande quarterback. Não o coloco na lista dos quarterbacks elite, tá? Ainda no momento, mas é sim um grande quarterback. Tem qualidades, evoluiu bastante. No próprio Detroit Lions ele já mostrava muita qualidade. Tivemos jogos muito duros contra Detroit, seja no Lambeau Field, seja lá no Ford Field. Então eu acho que o Matthew Stafford, na época que esteve nos Lions, era o quarterback certo no time errado, né? Porque os Lions não deram a ele um time, uma estrutura que ele pudesse desenvolver o seu melhor futebol. E no Los Angeles Rams ele foi capaz, né, de, em uma temporada, né, conquistar, né, o seu Super Bowl, né? Feita a troca com Detroit, mandando Jared Goff para lá, e Stafford vindo para Los Angeles e sendo campeão, tá? Embora ele tenha muita participação nessa campanha, evidente, mas alguns números dele não empolgam muito, principalmente o número de interceptações, em relação a jardas e touchdowns, é até um número excelente para um quarterback, mas o número de interceptações foi muito grande. Stafford teve 17 interceptações na temporada, e só no Super Bowl foram 2, enquanto Aaron Rodgers teve 4 na temporada inteira e nem sequer passou do divisional. Então você vê que não quer dizer exatamente que uma campanha vitoriosa passa única e exclusivamente pelo quarterback, né? O Matthew Stafford é um quarterback inferior ao Aaron Rodgers, mas teve uma equipe que soube competir muito melhor e que soube encarar os playoffs da maneira como o playoff pede, né? Que foi o Los Angeles Rams. Então, tá de parabéns pela conquista. Já conquistou o que o Rodgers conquistou também na carreira, né? Um anel para cada um. Mas falar que ele já se credencia ao Hall da Fama, igual eu vi essa semana, é algo realmente surreal falar uma coisa dessa, né? O Stafford tem muito ainda a se provar, muito ainda a crescer para merecer uma vaga no Hall da Fama, né? Um anel é um começo, mas diferente do Aaron Rodgers, que tem um anel de Super Bowl, mas tem 4 MVPs, né? Venceu mais uma temporada do prêmio de MVP, tem outros recordes individuais, então é um caminho muito longo, né? Você não pode também abrir a porteira assim para que qualquer quarterback que ganhe um anel saia já, né, despontando para uma vaga no Hall da Fama. Mas enfim, eu quero dizer que foi um pouco frustrante ter visto esse jogo, né? Sem a presença dos Packers. Acho que foi uma
um Super Bowl que trouxe, naquele momento, as duas equipes que conseguiram superar melhor as adversidades, né, e derrubar grandes adversários. O Rams derrubou simplesmente o Tampa Bay, né, de Tom Brady, que a gente sabe que em playoffs o negócio se transforma num time quase imbatível. Não só venceu o Tampa Bay, como aposentou Tom Brady por consequência. E Cincinnati venceu 2 vezes o Kansas City Chiefs, que é coisa quase que impossível, né? E inclusive ganhando no Arrowhead Stadium. Então não dá para dizer que essas equipes não tiveram mérito de chegar ao Super Bowl, né? E no Super Bowl em si, né, venceu quem errou menos, né? Venceu quem demonstrou estar mais preparado naquele dia para vencer, que foi Los Angeles. A defesa de Los Angeles engoliu os Cincinnati Bengals, né? A linha ofensiva dos Bengals foi uma verdadeira piada, né? Colocou o Joe Burrow em plena, total e absoluta risco de a integridade física dele. O Burrow estava, né, correndo risco de sofrer uma grave lesão com a linha ofensiva que ele estava tendo naquele jogo, né? O Aaron Donald matou o Joe Burrow praticamente, o Von Miller e companhia limitada, com diversas pressões que a linha ofensiva dos Bengals não conseguiu segurar. E com isso, o ataque dos Bengals produziu menos do que se esperava. Não se viu muito do Ja'Marr Chase, exceto uma grande recepção para quase 60 jardas. Não se viu, né, não se viu muito do T. Higgins, além de um touchdown. Né? Se viu pouquíssimo do Tyler Boyd, que na ocasião estava lá junto com a Anitta. Não sei mais se estão juntos, porque agora o Bengals já perdeu. Não sei se convém a Anitta ainda continuar como jogador. Enfim, não cabe a mim fazer esses comentários tipo fofocalizando, não é a minha área. Mas enfim, o Bengals fez o que podia, mas contou com uma noite absolutamente infeliz da sua linha ofensiva e da sua secundária, especialmente do Sr. Eli Apple, né, que já é pouquíssimo querido pelas equipes que passou, como New York Giants, New Orleans Saints, e foi lá fazer o seu trabalho nada agradável em Cincinnati, que, né, que acabou, né, pecando, talvez por ter contratado esse jogador, que foi simplesmente queimado pelo Cooper Kupp o jogo inteiro, e isso pesou demais também no resultado final de 23-20 para Los Angeles Rams. Então, galera, eu quero dizer o seguinte, que, né, o fato do Packers ter vencido, as duas equipes fizeram o Super Bowl, né, por si só não credenciou a nossa ida ao Super Bowl. Precisávamos ter jogado mais, enfrentado outros adversários também, que talvez nem fossem tão fortes quanto esses dois. Eu acredito que São Francisco não estava nessa temporada no mesmo patamar que Rams e Bengals, né? Mas nós pegamos São Francisco que estava num patamar abaixo dessas equipes e acabamos perdendo, porque a NFL, né, é imprevisível. Você precisa estar muito bem naquele jogo, especificamente, e tudo que você fez ali no passado não conta de nada, né? Dali para frente é mata-mata. Você está num dia bom, legal, provavelmente você vai passar. Se você não está num dia legal, você pode estar pegando talvez o pior dos classificados e tem esse risco, né? Bom lembrar também que quando o Packers venceu o seu último Super Bowl, ele se classificou como seed 6, né? Foi ali a última vaga, né, da NFC e nós somos campeões. Então talvez seja melhor para os Packers entrar ali pela porta dos fundos na temporada regular e crescer nos playoffs do que fazer o caminho inverso. Ser o melhor time da temporada regular e na hora H pipocar e falhar, né? Mas é isso. O Super Bowl está em boas mãos. Rams é uma equipe muito bem preparada para vencer outros Super Bowls, inclusive. Fez o que precisava para vencer, né? Investiu, se estruturou, montou um time em torno do Matthew Stafford. Então, vai curtir agora essa conquista merecida. E o Cincinnati Bengals, acredito que vai seguir tendo esse protagonismo, tá? Na NFL, na NFC. Vai voltar em playoffs, sem dúvida, porque tem um quarterback que já em 2 anos já estourou para a liga, né, que é o Joe Burrow. Bateu na trave dessa conquista, mas eu acredito que ele não esteja tão longe dessa conquista inédita de um anel, não, porque os Bengals já se mostrou uma equipe também muito forte, muito competitiva, e o Joe Burrow tem um futuro brilhante pela frente, né? Assim como foi o Patrick Mahomes, né? Naqueles primeiros anos, onde também ele venceu o Super Bowl. O Joe Burrow está seguindo, sem dúvida, esse mesmo caminho e vai ser uma equipe que vai dar muito trabalho daqui para frente. Beleza, galera? É isso aí. Então, passado o Super Bowl, vamos lá agora curtir a nossa ressaca de temporada
e já começar a pensar no que vem pela frente aí, no caso, o draft lá em abril, né? Um abraço a todos. Go Pack Go!